Glória a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os meus amados irmãos e irmãs. Amém? Quem vos fala é a pastora Robivânia Cristiane, através do ministério Profetizando Vida. E agradecemos ao nosso Deus por esta oportunidade tão gloriosa em sua presença. Hoje estamos iniciando a campanha de despertamento. Desperta a igreja. Glória a Deus. E o Senhor nos traz este tema glorioso de despertamento, falando conosco no livro de Mateus, capítulo 25, do seu verso 1 em diante. Temos como tema o versículo 13, mas nós vamos estar meditando durante estes 7 dias de campanha neste capítulo maravilhoso que nos fala sobre a parábola das 10 virgens. E eu te convido neste momento a iniciarmos a leitura no versículo 1, que nos diz assim: Então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Nós vamos ler até o versículo 6, no dia de hoje. E quando nós iniciamos essa mensagem, nós vemos o Senhor dizer: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. 10 virgens hoje que representa a igreja de Cristo. Estas virgens que hoje representam um povo que está se preparando para o encontro com o noivo que é Jesus. Esta igreja que precisa se posicionar porque nós estamos aqui de passagem, mas o céu nos aguarda, a nova Jerusalém. Jesus disse: Eu irei para o Pai, quando tudo estiver preparado, eu voltarei novamente para buscar a minha igreja. O Senhor, Ele é fiel, Ele é verdadeiro e a sua palavra, ela se cumpre. Se o Senhor disse que Ele iria, mas voltaria novamente, nós não podemos nos esquecer que Ele vai voltar. Muitos estão se esquecendo. Muitos estão dizendo: o Senhor não vai vir mais. Já ouvimos até algumas pessoas pregar dizendo: Jesus não vai voltar, porque não tem uma igreja preparada para ir ao encontro do noivo. Mas, se Jesus disse que Ele vai voltar, Ele vai voltar. Cabe a cada um de nós nos prepararmos como igreja para subir. Esta preparação é tão difícil porque ela inclui renúncia. Ao encontro do noivo, muitos podem sair, mas só vai atravessar pelas portas, só vai adentrar as portas aquele que realmente renunciou ao pecado, renunciou à sua carne, renunciou às suas vontades, tudo por amor de Cristo. Pode se levantar uma grande multidão, podem caminhar, mas se não estiver preparado naquele grande dia, não irão ao encontro do noivo. Não irão ver a face do noivo. É por isso que esta parábola diz que há 10 virgens. 5 estão preparadas e 5 não estavam preparadas. E quando o Senhor nos convida a um despertamento, quando Ele nos convida a buscar a sua presença com mais intimidade, é porque Ele quer nos revelar os seus mistérios. É porque Ele está dizendo: igreja, se prepara, porque muitos estão dormindo. Igreja, amada minha, se prepara, noiva minha. Não adormeça. Não fuja do chamado.
Não olhe para as coisas terrenas, porque elas são passageiras. Continua com o foco a buscar a minha presença, a ter fé, fidelidade, intimidade comigo. Porque muitos estão perdendo a intimidade, a lamparina está secando. Porque muitos estão perdendo, aleluia, a vontade de orar, de buscar a presença de Deus, de meditar na palavra. O azeite está se acabando. Mas o Senhor diz: eis que cedo venho, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Quantas coroas estão sendo roubadas, quantos ministérios estão sendo destruídos, quantas vidas que pararam de orar, quantas vidas que retrocederam, quantos servos do Senhor que se afastaram da casa do Pai, porque o inimigo armou o laço e muitos caíram. É por isso que eu e você precisamos orar. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, mas devemos estar atentos e vigilantes para não cairmos nas tentações da carne, nas tentações deste mundo. O diabo, ele quer destruir, ele quer tirar a comunhão que nós temos com o Senhor. É por isso que nos últimos dias vemos muitas pessoas, uma igreja desanimada, muitos sem forças para orar. Lembra quando outrora nós orávamos tanto? Dentro da nossa casa sempre havia hinos de adoração ao Senhor. E quantas vezes nos dias de hoje mal se coloca um louvor para adorarmos? Quantas vezes dentro de nossa casa já não se adora mais como antes? Quantas vezes o nosso lar está tão vazio da presença de Deus que nem parecemos que somos homens e mulheres de Deus. E você pode se dizer: como assim, pastora? Eu tenho buscado, eu tenho orado, e como o meu lar pode estar vazio da presença de Deus? Sim, amados. Quantas vezes nós só oramos e buscamos só quando nós estamos ali bem necessitados? Quantas vezes nós só oramos e nos declaramos ao Senhor quando estamos no culto? Quantas vezes nós só prestamos adoração ao Senhor quando estamos lá dentro da igreja, mas dentro da nossa casa nós não louvamos? Nós não convidamos o Senhor, nós não pedimos: Deus, desça a tua Shekinah sobre o meu lar. Eita, maravilha é poder ter um lar cheio da presença de Deus. Sabe quando o nosso lar, aleluia, nós nos levantamos já glorificando? Eu me lembro do meu tempo de jovem, por muitas vezes passando por tantas lutas, mas nós sempre estávamos em constante oração e nós nem víamos a luta, porque era só a busca por Cristo que nos importava. Nós não nos preocupávamos com a perseguição, com o que falavam de nós, com a dificuldade, porque nós sabíamos que Deus estava a prover, que Deus estava a cuidar, que Deus fecharia a boca do leão, que Deus derrubaria o gigante. E por muitas vezes hoje, por causa desta fraqueza espiritual, por causa do desânimo, da falta de oração, da falta de busca mais a presença de Deus, nos deixamos nos levar pelos ventos contrários, pelo um olhar torto, porque alguém não nos deu a paz do Senhor, porque por muitas vezes somos criticados pela maneira de nós sermos. E hoje nós olhamos muitas vezes para um lado e para o outro e vemos que nós estamos ficando mais devagar na caminhada. Mas Deus não quer que eu e você venhamos ficar devagar, não. Nós temos que ser firmes e constantes nos nossos passos com Cristo. Porque o nosso lugar de repouso, de descanso não é aqui. Nós estamos aguardando a Nova Jerusalém. E para chegar na Nova Jerusalém, para chegar no reino dos céus, para estar com Cristo lá, louvado seja Deus,
Precisamos nos preparar aqui. Precisamos buscar azeite aqui. Precisamos, aleluia, adorar a Ele aqui. Quem sabe neste dia de hoje, você, aleluia, se encontra desanimado, sem força, sem esperança, mas em nome do Senhor Jesus eu quero profetizar sobre a tua vida renovação, despertamento, cura, libertação e transformação. Nossa vida, aleluia, será impactada pela presença do Espírito Santo, pela presença gloriosa de Deus, aquela mesma presença que habitava no Santo dos Santos. Oh, aleluia, quando o sacerdote entrava e ali a glória de Deus descia sobre aquele lugar e todos que estavam ali, aleluia, podiam sentir um grande temor, porque a presença de Deus estava naquele lugar. Labaxu e decanta ramanaia de calabaçúbria, que neste dia de hoje a presença do Espírito Santo de Deus seja sobre nossa vida, sobre nossa família, seja dentro de nossos lares. Que o Senhor nos desperte, aleluia, para orar mais, para buscar pela madrugada. Quem sabe você já não jejua mais, mas em nome de Jesus você voltará a jejuar. O jejum é tão importante na vida do cristão. Nós tirarmos um período ali para ficar a sós com Deus. Você pula uma refeição. Ou você pode dizer, por alguns dias eu não vou comer este alimento, ou fazer isso ou aquilo. Tudo para poder se aproximar mais de Deus. Há alguns meses atrás, eu e meu esposo, nós fizemos 7 dias de jejum das redes sociais. Oramos ao Senhor e pedimos a Deus uma direção e ficamos sem ver vídeos, sem assistir televisão. E é difícil, porque eu e ele entramos neste propósito, mas os meninos assistiam e nós tínhamos que dizer assim: fiquem num canto de vocês, reservados, porque eu e o pai estamos em propósito. Mas quando era noite, eu colocava os meus 2 filhos para orar aqui juntamente comigo, enquanto meu esposo estava no trabalho. Os meus filhos também entraram em oração. Eles também começaram a ver o mover que estava acontecendo na minha vida e na vida do Pai. E Deus vai despertando. E Deus trouxe um despertamento maravilhoso para as nossas vidas. E eu digo a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que por muitas vezes está tão conectado nas redes sociais que tem se desligado de Deus. Eu te convido hoje a se desligar das redes sociais e se conectar com Deus. Porque quando nós estamos conectados, quando nós estamos ligados na videira verdadeira, quando nós estamos juntos de Cristo, Ele vem sobre nós com uma presença tão grande e Ele nos faz entender os seus propósitos. Ele nos faz, aleluia, entender porque estamos enfrentando alguns processos. Eu tenho enfrentado nos últimos dias alguns processos na minha vida, mas eu continuo adorando. As pessoas não entendem os processos que nós enfrentamos, mas nós temos que continuar adorando. Porque nós estamos seguindo aqui, amados irmãos, rumo à Nova Jerusalém, aos céus. Hoje você é comparado como uma destas virgens e cabe a cada um de nós sabermos de que lado nós estamos. Se estamos dos lados das prudentes ou se estamos caminhando do lado das virgens loucas. Hoje é o momento de refletir, pois estamos iniciando esta campanha com o propósito de sentir a presença de Deus e sermos impactados pelo despertar, aleluia, do Espírito Santo. Que o azeite do Senhor, a presença, aleluia, de Deus possa inundar a nossa vida. Que nós possamos mergulhar no oceano do Espírito e sermos curados, transformados e cheios de sua presença.
Eu não quero que você inicie esta campanha e pare pela metade. Eu não quero que você inicie esta campanha e chegue lá no final e diga: eu não senti nada. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, declarar que você está iniciando esta campanha, que você vai até o fim e que no último dia você vai dizer: valeu a pena, Senhor, eu buscar a tua presença. Porque o Senhor me curou, o Senhor restaurou meu casamento, o Senhor restaurou minha vida espiritual, o Senhor restaurou, aleluia, a minha família, o Senhor abriu portas de emprego, o Senhor julgou a minha causa, tudo porque eu estava na tua presença buscando o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar, como a tua palavra nos ensina. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos orar, igreja, porque tem muito para Deus fazer e nós temos ainda alguns dias pela frente, mas hoje vamos já iniciar o nosso momento de oração. Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua presença aqui nós estamos, Senhor. Glória a Deus por isso, Pai. Aleluias, pelo primeiro dia deste momento tão glorioso desta campanha de despertamento, aonde eu sei, Senhor, que o Senhor há de despertar a minha vida, a minha família, os meus familiares, a minha parentela, os meus vizinhos e os meus irmãos em Cristo. Deus, eu creio no mover, aleluia, grande pela tua presença, que muitos serão, aleluia, alcançados, meu Deus, pela tua misericórdia, que o Senhor levantará aqueles que estão desanimados, aqueles que estão caídos, sem força, sem esperança, sem expectativa, aqueles que disseram: não adianta orar. Ó Pai, toca nessas vidas neste momento, que eles voltem, Senhor, a falar contigo, que a chama do Espírito Santo se aqueça em seus corações de uma forma tão linda e tão gloriosa, que eles derramem as suas lágrimas diante da tua presença, que eles sejam purificados, renovados, libertos, perdoados e transformados neste dia. Senhor meu Pai, que esta, aleluia, Senhor, semana seja uma semana que vai ficar marcada na história, porque seremos impactados pela tua presença, ó Rei Jesus. Senhor meu Deus, aviva, aleluia, Senhor meu Pai, a cada um de nós, aviva a tua obra. Desperta o teu povo, não permita que nós venhamos continuar, meu Pai, dispersos, dormindo, vacilantes, incrédulos, medrosos, ansiosos, aleluia, mas que nós venhamos ser perseverantes, ó Deus, que nós venhamos, aleluia, sermos animados, revigorados, renovados, fortalecidos pela presença do Senhor. Que possamos estar como virgens prudentes, como uma igreja que está buscando, se preparando, como uma igreja que está, aleluia, como a noiva se adornando para o encontro com o esposo. Senhor, que nossas vestes sejam limpas, que nossas vestes não estejam manchadas, que, aleluia, Senhor, todo o nosso eu seja quebrado, que tudo que há em nós que não bendiz o teu santo nome seja agora destruído. Tira de nós, ó Pai, tira de nós tudo aquilo que está nos impedindo de sermos um vaso cheio do teu Espírito Santo. Tu és o mesmo, Senhor, que levantou profetas, homens e mulheres no passado. Tu és o mesmo Deus que nos dias de hoje tem homens e mulheres remanescentes sobre a terra que o Senhor quer usar, que o Senhor quer fazer maravilhas através de cada um de nós. Eu quero crer e já profetizo, Pai, que os profetas do Senhor voltarão a profetizar, que aqueles que já não falavam mais em mistério contigo voltarão, aleluia, Senhor meu Deus, a falar em mistério. Aqueles que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo serão selados com a tua promessa. Ó Deus, aleluia, concede aos teus filhos visões, revelações, como diz a tua palavra. Nos últimos dias há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Senhor, nós estamos aqui como uma igreja, suplicando a tua misericórdia. Senhor meu Pai, se nossas lamparinas estão imperfeitas, se o nosso, aleluia, ser está imperfeito, nos ensina, Pai. Nos ensina, nos molda,
nos aperfeiçoa, nos direciona para que possamos estar com, aleluia, o nosso corpo, a nossa vida, Senhor, perfeita, porque o nosso corpo é templo do Teu Espírito. Senhor, que possamos guardar a Tua palavra em nosso coração, que os nossos passos sejam direcionados pelo Senhor, porque estes passos, aleluia, direcionados pelo Senhor, nos levará em direção à Nova Jerusalém. Não queremos caminhar, lutar, aleluia, passar por algumas situações e no último dia ficar. Nós não queremos ficar neste mundo. Nós não pertencemos aqui, ó Pai, somos estrangeiros. O Senhor disse que nos levaria com o Senhor, papai, então nos ajuda. Nos ajuda a vencer, nos ajuda a ser fiel até o fim. Nos ajuda porque sabes que muitas vezes estamos desanimados. Sabes que por muitas vezes, aleluia, sabemos que temos que orar, mas estamos sem força. Tu sabes, ó Pai, que por muitas vezes nós queremos jejuar, mas a carne tem falado mais alto. Então nos ajuda a vencer os desejos da carne. Nos ajuda, Senhor, a vencer os obstáculos desta vida em perseverança, te adorando. Nos ajuda, Senhor, porque nós queremos ser vitoriosos e não perdedores. Nós estamos aqui neste dia, neste propósito, Senhor, não porque nós somos fortes, mas porque precisamos de Ti e entendemos que sem o Senhor nós nada somos, mas contigo, sim, meu Deus, contigo, nós somos mais que vencedores. E esta vitória, aleluia, é para aquele que crê, e nós cremos que ainda que esteja difícil, o Senhor nos ajudará a vencer. E se hoje nós estamos, aleluia, Senhor, passando por dificuldades, amanhã nós iremos contar o testemunho de vitória, porque hoje um despertar do Senhor acontece, uma renovação, uma cura, Senhor, meu Pai, aleluia, Senhor, uma libertação, ó Pai. Porque, aleluia, Senhor Jesus, para que haja um mover do Espírito, é necessário uma libertação primeiro. Então, Senhor, que esta libertação em nossas vidas aconteça, para que nós possamos ser despertados para vivermos uma vida plena em comunhão contigo, não só por alguns dias, não só por alguns instantes, mas todos os dias, até o momento que o Senhor vier nos buscar. Amém? Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, hoje e sempre. Fiquem na paz.